E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com listas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou tem algumas traduções que falam ministério, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Fala comigo, até que todos cheguemos à unidade. Fala de novo, unidade. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, unidade da fé. Fala de novo para ele, unidade. Pergunta para ele assim, você entende o que é unidade? Amém? Onde que eu parei? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Fala comigo, a unidade também nos leva à maturidade, atingindo a medida da plenitude. Fala plenitude. Então fala comigo, unidade, maturidade, plenitude. Fala de novo, unidade, maturidade, plenitude. Amém? Você está pegando isso no teu espírito, irmão? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como... Então, qual é o propósito da unidade? Qual é o propósito da maturidade que nos leva à plenitude? Não sermos mais crianças. Amém? Levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade. Fala comigo, unidade, maturidade, plenitude, verdade. Fala de novo, verdade. Em o quê? Em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade. Fala comigo, futilidade. Fala com fé, fala futilidade. Fala de novo, futilidade. Fala para o irmão que está assim, irmão, não seja fútil. Futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos. Olha só a interpretação de futilidade que o apóstolo Paulo tem. Olha quem são os fúteis. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar ao seu próximo,
pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para o quê? Edificação. Fala assim comigo, apenas o que for útil para edificação. Os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Amém, irmão? Amém. Quem está comigo, diga amém. Pai, essa é a sua palavra. O Senhor tem nos levado a lugares de edificação, Senhor, produzindo um amadurecimento em nossas vidas. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é fútil, Senhor, que governa a mente, que governa nossos pensamentos. Senhor, nós não queremos nos mover por esse espírito, porque ele é uma porta, meu Deus, por onde age muitas malignidades. Senhor, e como há pessoas fúteis, meu Deus, dentro do meio que nós vivemos como corpo, Senhor, como igreja, Senhor. Pai, eu quero que o Senhor nos ministre de uma forma poderosa nessa noite. Senhor, que nós saiamos daqui, meu Deus, completamente diferente de como entramos. Senhor, entramos, meu Pai, de um jeito, mas sairemos de outro. Meu Pai, que nós vivamos na unidade, Senhor, que produz a maturidade, que nos faz caminhar em verdade, meu Deus, que faça-nos chegarmos à plenitude, Senhor, caminhando sempre em amor. Senhor, que nós venhamos a entender, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, produza entendimento. Senhor, produza entendimento. Meu Deus, pois a tua palavra diz que semeando a semente do reino e não havendo entendimento, vem o maligno e rouba. Senhor, e existem pessoas que estão sendo roubadas desta semente. Pai, que essa seja uma noite, meu Deus, transformadora em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? A palavra do Senhor. Irmãos, domingo passado, nós fomos levados ao entendimento da edificação do corpo físico, te levando a entrar em uma nova vida. Amém? Então a gente foi levado ao vale de ossos secos, e aí entendemos 5 ministérios funcionando ali, juntando ossos secos, criando nervos, criando carne, criando pele, soprando o espírito e trazendo a vida. Só que essa vida que ela foi gerada, ela tem um comportamento. Não é somente, eu estava no mundo, agora eu estou na igreja. Eu estava na mão do diabo, agora eu estou na mão de Deus. Não é só isso, irmão. Porque o que diz realmente na mão de quem você está é o seu comportamento. Então Paulo, ele começa a falar da edificação, ele começa a falar de como é importante que nós estejamos em unidade, e nós precisamos entender o que é unidade, irmãos. Às vezes as pessoas confundem unidade com união. Nem sempre união é unidade, irmão. Você sabia disso? O que é união? É você reunir pessoas em um mesmo lugar. Então, se eu pegar um saco de batata, irmão, aquelas batatas estão unidas? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas elas estão em unidade? Não. Elas estão o quê? Unidas, mas não estão em unir. Agora, se eu pegar aquelas batatas todas, descascar ela, tacar elas numa água quente, o que vai acontecer? Eu tenho um saco com 50 batatas, eu consigo separar as 50 batatas, sim ou não?
Eu tenho um purê com 50 batatas. Você consegue separar uma batata? Vocês estão entendendo a diferença de união para unidade? Quem está entendendo, irmão? Então, às vezes, eu posso estar unido, mas não estar em unidade. Não falo a mesma coisa, não penso a mesma coisa, não caminho na mesma direção, não vou para o mesmo lugar, mas eu estou junto. Mas não estou unido. E aonde não houver a unidade, meu irmão, será impossível de haver a maturidade. Será impossível de haver a maturidade. Então, se eu entrei em lugar de edificação, eu preciso, irmãos, me colocar em unidade. A gente vê isso muito acontecendo nas empresas. Você pode ter lá, sei lá, 50 funcionários. Mas será que os 50 funcionários pensam como o patrão? Hã? Se tu encontrar um que pensa, já é milagre. Por quê? Porque eles não estão em unidade. Eles estão em interesse. Eles não conseguem entender que a unidade deles fortalecerá a empresa que eles trabalham. É ou não é? E se a empresa for forte, quem vai ser forte também? Mas eles conseguem pensar assim? Não, sabe por quê? Porque é um monte de batata dentro do saco. É um monte de batata dentro do saco. Agora nós, irmãos, como igreja, não podemos ser um monte de batata. Nós não podemos ser um monte de batata, irmão. Nós temos que virar purê. Nós temos que virar purê. Irmãos, quando olharem um de nós, vão enxergar todos nós. E quando enxergar todos nós, vão enxergar um. Essa é a excelência. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Mas essa é a realidade da igreja. Então, entre o que tem que ser e o que é, irmãos, existem caminhos muito grandes que nós temos que percorrer. É muito fácil, irmão, a gente pegar e ficar botando a culpa nas pessoas. Ah, mas não é no caminho unidade por causa de ciclano. No caminho em unidade por causa de fulano. Irmão, isso daí não agrega nada. A pergunta é, o que você está fazendo para fazer parte dessa unidade? Você já saiu do teu saco de batata e já se jogou na panela? Porque enquanto eu estou no saco de batata dizendo que o fulano não se jogou na panela, eu sou igualzinho a ele, irmão. Mas porque nem homem o bastante, nem mulher o bastante nós somos para admitir a nossa condição, nós preferimos olhar para o irmão e acusá-lo. E às vezes botar a culpa do nosso fracasso espiritual na vida dele. Só que não é isso que a Bíblia fala, é o que está escrito aqui. Ele está falando para uma igreja, irmão, que recebeu os 5 ministérios. Ele está falando para uma igreja que está se movendo nos 5 ministérios, uma igreja que está trabalhando na edificação. Aí beleza, os 5 ministérios, mas cadê a edificação? A edificação, ela se manifesta no comportamento. Amém? Então ele estabelece alguns níveis aqui, dentro dessa edificação. Ele fala assim, ó, vocês têm que se mover nos 5 ministérios para produzir a unidade. Fala comigo, unidade. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, se é batata ou é purê, mano? Você olha para ele, tem cara de batata ou cara de purê? Você consegue olhar para alguém aqui e ver outra pessoa nele? Quando você começar a ver outra pessoa nele, um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, e aí ela falou assim, olha aqui, irmão, presta atenção. Estava conversando com uma pessoa que é de uma célula. Aí, aquela pessoa chegou e falou assim, eu comecei a conversar com ela sobre uma situação. Aí ela falou assim, ah, pastor, o senhor está falando que nem fulana. Você está falando que nem fulana. E ela começou a entender que a gente já não era mais batata, a gente era... Porque o que ela já tinha falado para ela, eu estava falando. Por quê? Porque falamos as mesmas. Quem está me entendendo, irmão? O dia que nós formos purê, a mesma pessoa que conversar comigo e conversar com você, terá a mesma edificar. Por quê? Porque eu e você falaremos a mesma. Não vai ter maior e não vai ter. Porque todos vão estar edificando. Vocês estão entendendo, irmão? Então, esse evangelho que a religião prega, onde há uma centralização num homem, ele não existe.
O evangelho só tem uma centralização em uma pessoa, Jesus Cristo, e ele manifestado através de cada um. Então alguém pode falar assim, você já está falando que nem o pastor. Aí talvez você vai falar assim, você está falando que nem o missionário Palarone, ou o missionário Paulo. Aí você, o missionário Palarone, o missionário Paulo está falando que nem o apóstolo. Mas na verdade todos estão falando como Jesus. E é Jesus que está sendo reproduzido. Isso é unidade. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, mano, sai do saco e vai para a panela. Agora, a panela que eu estou falando, irmão, é a panela de água quente, para você derreter e virar purê. Não é panelinha não, tá, irmão? Senão você sai daqui, não, eu vou arrumar uma panelinha. Não é panelinha não, deixa claro isso, tá, irmão? Você vai para a panela celestial, você vai para a panela de Cristo, irmão. Para aquela água ferver e te derreter. O que acontece com a batata na água quente, irmão? Ela faz o quê, irmão? Ela derrete. Ela perde a forma. Irmãos, até nós entrarmos na panela, nós temos uma batata mais gordinha, uma batata bicudinha, nós temos aquela batata pequena, aquela batata grandona. Temos ou não temos? Mas quando está dentro da panela, irmão, tudo começa a virar a mesma. Fala comigo, unidade. Então não confunda, estou junto com estou em unidade. Irmão, cadê você? Não, pastor, estou junto. Estou junto. Você não está junto, irmão. Você só está dentro do saco, mas você não está em unidade. Você não caminha em unidade. Amém? E essa é uma decisão que nós temos que tomar. Porque muitas das vezes, para caminhar em unidade, irmão, nós vamos ter que abrir mão de pensamentos. Nós vamos ter que abrir mão de opiniões. E o que vai me fazer abrir mão disso, pastor? Algo maior do que eu. Um propósito maior do que eu. Porque enquanto eu for um centro, irmão, enquanto eu for a prioridade, a minha opinião, o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, eu serei uma batata a minha vida inteira. Posso estar dentro de um saco, hoje você está dentro desse saco, aí diz que esse saco está ruim, vai para um outro saco, mas só vai ser batata dentro de um saco. Porque o problema não está no saco. O problema está na batata. Amém? Amém, irmãos? Então pega na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, você está em unidade, irmãos? Ou você só está unido? Amém? Então a gente vê claramente, irmão, pessoas que não conseguem crescer. É só você olhar, irmãos. Paulo está dando aqui, irmãos, características de pessoas assim, que a gente convive com elas o tempo inteiro. Por que essas pessoas não conseguem crescer? Agora vamos entender por que ela não consegue entrar na unidade, e aí ela não caminha na maturidade, porque não vive na verdade, porque não caminha em amor. Por quê? Porque ela está presa à futilidade. Fala assim comigo, irmão. A futilidade é um perigo. Porque a futilidade, irmão, te faz valorizar coisas que não têm valor nenhum. E faz você ter desprezo por aquilo que realmente tem valor. A futilidade te torna arrogante. A futilidade te torna orgulhoso. A futilidade te torna soberbo. A futilidade, irmão, faz você achar que você é a melhor batata do saco. Tem gente que está no saco, cheio de futilidade, achando que ele é melhor que as pessoas. Irmãos, a futilidade é uma ação maligna, porque Paulo diz que pela futilidade ele tem obscurecido o entendimento do homem. Por que você vai na igreja? Por que você ouve mensagem? Por que você está na célula, ouve mensagem e não muda? Porque você é fútil. E enquanto você não deixar de ser fútil, irmão, você não vai dar valor para aquilo que realmente tem valor. Então você não vai entrar na unidade, você não vai caminhar na maturidade. Você vai ser criança. Sempre criança. Irmãos, quem fica brigando por coisas é criança. Adulto não, irmão. Quem tem filho em casa? Como é que é o negócio lá, irmão? Daqui a pouco o moleque passa gritando. Ele pegou, é meu. Ele pegou o que é meu, porque não sei o quê. É assim ou não é, irmão? Isso acontece dentro da igreja, irmão. Isso acontece dentro da igreja, irmão. Chamou fulano, mas não me chamou.
Aí não sei o que, não sei o que lá. Ah, isso é meu. Ah, isso eu não gosto. Isso eu não gosto. Fala para o irmão que está ao seu irmão, Deus não está te perguntando o que tu gosta. Existe alguma coisa na Bíblia, algum versículo da Bíblia que ele fala assim, ó, o Senhor apareceu com os teus anjos e disse, agora farei todos os teus desejos. Irmãos, Deus não é o gênio da lâmpada mágica, irmão. Amém? Amém? Não existe um versículo, não existe, irmão, um versículo da Bíblia que diz que Deus vai realizar teus sonhos. Diz que Ele tem uma vida eterna para você. Amém? Até porque, irmão, se Deus realizasse teus sonhos, Ele ia contra a santidade dEle. Porque tem muita gente que sonha aqui, meu irmão. Não é nem bom falar dos seus sonhos. Ele ia contra a própria santidade dEle. É impossível realizar os teus sonhos. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Amém? Estamos em um lugar de edificação? Estamos. Glória a Deus por isso. Amém? Mas e daí, irmão? Cadê a manifestação disso? Cadê o comportamento empregado nisso? Cadê eu caminhando junto com a minha liderança como um purê, não como batata? Em unidade, unificado. Somos um. Caminhando em unidade, indo para o mesmo lugar, falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, enxergando a mesma coisa, indo para o mesmo alvo. Você quer ver? Vamos começar agora, 7 dias de oração. A gente vai ver muita coisa. Quem não pode, não pode, irmão. Mas a gente sabe quem não pode e quem não quer. E às vezes não quer, irmão, simplesmente porque não entende. Então, porque não entende, não dá valor. Quando nós não entendemos, nós não damos. E isso é futilidade. O que Paulo falou? A vossa futilidade tem obscurecido o seu entendimento. Então as outras coisas, você é mais importante do que você estar aqui orando por esse bairro, do que você estar aqui orando pelos teus irmãos, do que você estar aqui orando por vidas que serão salvas. Porque você está aqui orando, entrando em guerra, para que pessoas sejam libertas das mãos das drogas, dos vícios. Então isso para você não tem valor. Você tem coisas mais importantes para fazer. Nós fomos levados a uma direção de conquistar 35 vidas, cada célula conquistando 5 vidas. Por que eu não vou evangelizar ninguém? Porque eles não têm valor para mim. O que importa sou eu. Eles que se virem. Porque eu sou fútil. Então, um grande inimigo da edificação, irmão, é a futilidade. Que te impede de entrar na unidade, que te impede de caminhar na maturidade, que te impede de viver na verdade, em amor. Então, você nunca vai chegar à plenitude. Vai continuar sendo criança. Fala para o irmão que está assim, irmão, está na hora de crescer. Fala de novo, está na hora de crescer. Quando a gente fala de edificação, a gente fala de quê? De crescimento. É ou não é? Sim ou não? Quem aqui já construiu uma casa aqui? Aí você fica lá. Teu primeiro lugar de edificação é qual? O terreno. É ou não é? É o terreno, é o lugar de edificar. Eu não tenho como edificar se não houver algo, um lugar para ser edificado. Então qual é o seu primeiro estágio da edificação? É você. Você foi alcançado por Jesus. Jesus comprou você, comprou um terreno que estava na mão do diabo. Ele foi lá e comprou você. Agora precisa começar o quê? A edificar. Agora você já entendeu que a edificação ela começa descendo e não subindo? Quem consegue entender isso? A gente não edifica para cima. O começo dela é onde? A gente cava buraco para botar, como é que é o nome que dá? Me ajuda aí, Figueiredo. Sapata, né? A minha casa, eu lembro porque eu cavei os buracos da minha casa, quando eu estava fazendo. A minha casa, irmão, tinha, cada sapata daquela lá tem 2 metros. Irmão, eu fiquei dentro daquele buraco lá. Irmão. Na minha casa, onde que eu moro, aquele terreno era só brejo, irmão. Eu tive que contratar um caminhão para sugar a água. Foi uma maior doideira, irmão. E aí a gente fez, o pedreiro fez sapata com 2 metros, irmão. Então a fundação, ela começa como? Descendo. Fala para o irmão que está do seu lado assim, irmão, não tem como subir se não descer. No reino dos céus, irmãos, a escada que sobe é a que desce.
Irmãos, o reino dos céus é tudo invertido. Fala para o irmão que está sua mão, no reino dos céus é tudo ao contrário. No reino dos céus é os que choram que estão alegres, o pobre que é rico. O que desce é o que sobe. O último que é o primeiro. Amém? Então nós, irmãos, temos que entender isso. Se você não desce, irmão, você não tem estrutura. Por isso que ele te faz descer. Pastor, mas eu estou descendo em buracos muito fundos, pastor. É porque, irmãos, os lugares que ele vai te colocar são muito altos. A minha casa, ela suporta até 4 andares. Até 4 andares ela suporta. Fala para o irmão que está assim, ó, quanto mais fundo. Fala com mais fé, fala assim, ó, quanto mais fundo, mais estrutura, mais alto. Então, se você tem ido a lugares muito fundos, irmão, é porque ele já tem um plano de te levar a lugares muito altos. Amém? Mas enquanto eu tiver uma mente fútil, eu não vou sair de lugar nenhum, irmão. Vai ser que nem aquela historinha dos 3 porquinhos. Quem conhece a historinha dos 3 porquinhos? O que mais existe hoje na igreja, irmão, é casa de palha e de madeira. Aí o lobo mau chega. Agora, por que os porquinhos tinham casa de madeira e casa de palha? Porque enquanto um estava edificando, os outros estavam brincando. Enquanto tem gente que vai estar orando, que está jejuando, que está lendo Bíblia, você está brincando de igreja, irmão. Você está brincando de vir domingo à noite para a igreja assistir o culto. Não tem estrutura nenhuma. Aí depois quer reclamar do lobo mau. Mas o pior não é isso, irmão. O pior é que aquele porquinho da casa de estruturada, ele era do reino. Porque se ele fosse da religião, ele não deixava os outros porquinhos entrar. Mas aquele porquinho era do reino. Porque o que ele fez? Ele abriu a porta para que eles pudessem. Porque é assim que nós funcionamos, irmãos. Nós nos moveremos na misericórdia e na compaixão. Amém? Mas aí o que você é? Você é um porquinho na casa de alguém? Ou você é um porquinho que está sendo estruturando a sua casa? Você está parando de brincar como criança. Criança. Ah, pastor, mas na Bíblia está escrito que Jesus falou assim, ó, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos... Jesus falou isso, irmão, mas ele falou da inocência. E quando Jesus fala assim, para que você seja como uma criança, é pela sua inocência, pela sua pureza, não pela sua meninice, não pela sua infantilidade, meu irmão. Ele estava falando de inocência, de pureza. Você chega para uma criancinha, irmão, de 2 anos, 3 anos, bota ela num lugar alto. Fala assim, ó, pula que o papai pega. O que ela faz, irmão? O papai nem terminou a frase, ele já pulou. Porque ele não consegue medir perigo enquanto está olhando para o seu pai. É dessa inocência, dessa pureza que Jesus estava falando. Não da meninice, não da infantilidade. Ah, eu não gosto disso. Ah, não sei o quê. Ah, eu não quero assim. Ah, não, se não for assim, eu também não quero. Não, irmãos. Se nós somos purê, irmão, nós não temos problema com isso. Mas se nós somos batata, irmão. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia, irmão. Todos nós passamos pela fase da batata. Amém? Ninguém nasce purê. Ninguém colhe purê. Colhe, irmão? Sim ou não? Você já viu alguém colhendo purê? Tem semente de purê? Não existe isso, irmão, porque é um processo. Amém? Então fala assim comigo, isso é um processo na minha vida. Agora eu tenho que entrar nessa panela, irmão. Eu tenho que entrar nessa água fervendo que vai me derreter. Tirando a minha forma. E me edificando. Fala comigo, edificando. Por quê? Porque eu só vou conseguir tirar as outras batatas do saco, irmão, quando eu não estiver mais dentro do saco. Tem como tirar de dentro do saco uma batata tirando a outra? Você tem que meter a mão por fora. É ou não é? E aí ele fala assim, ó. E aí vocês vão estar edificando. Vocês vão caminhar dentro de uma mentalidade. Vocês vão falar a mesma coisa. Vocês vão andar juntos.
Vocês serão fortes, porque a unidade gera força. Gera ou não gera? Sim ou não? Irmão, você já viu um marido e uma esposa em unidade? É um casamento, mas um marido e uma esposa, duas batatas. Mas quando são purê, eles choram junto, sorriem junto, sofrem junto, celebram junto. Por quê? Porque são purê, irmão. Mas quando é batata, a primeira coisa que fala, eu vou para casa da minha mãe. Quando é batata, meu irmão, a primeira coisa que acontece, eu vou embora. Mas quando é purê, irmão, não tem como. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, é porque não tem como. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado assim, quando nós somos purê, não tem como. Não tem como você sair daqui e ir para outro lugar se você é purê. Não é questão de querer, não é questão de poder, é questão de não ter como. Porque quando chegarem lá, não vão olhar você, vão olhar a gente. Mas quando você nunca foi purê, só batata, aí você pode ir para qualquer lugar, irmão. Ser mais uma batata dentro do saco. Amém? Então fala assim comigo, maturidade. Fala de novo, maturidade. Então, irmãos, por que a Bíblia fala tanto que nós temos que alcançar a maturidade? Por quê? Porque é preciso, irmãos. É necessário. Para quê? Para que o evangelho se propague. Para que nós não fiquemos presos, irmãos, a rudimentos. Para que nós não fiquemos presos, irmãos, a essas futilidades. A religião, irmãos, é uma das maiores provas da ação da futilidade. Você sabe por que nós temos centenas de denominações no Brasil? Por causa da futilidade. Porque um quer de um jeito, o outro quer de outro. Um dá valor para algumas coisas e o outro não dá valor para outras. Então, como é batata, irmão, vai para um outro saco. Não conseguimos falar a mesma coisa. Talvez, irmãos, o meio cristão evangélico seja um dos mais perigosos. Dentro dessa questão de unidade. Pelo contrário, irmão, sabe o que nós fazemos? Nós falamos mal um dos... Eu nunca vi um pai de santo falar mal de outro pai de santo, irmão. Alguém já viu? Eu nunca vi. Tenho até algumas pessoas que eu conheço que são. Mas eu nunca vi eles falando mal um do outro. Alguém já viu, irmão? Eu nunca vi. Eu nunca vi um padre falando mal do outro padre. Você já viu, irmão? Eu nunca vi. Pode existir. Mas eu nunca vi. Nunca vi, irmão. Eu nunca vi um rabi falando mal do outro rabi. Pode até existir, irmão, mas eu nunca... Mas o que eu mais ouço, irmão, é pastor falando mal. Irmão, se você não pode... E eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos, com bastante amor. Se você não faz parte da solução, irmãos, não faça parte de mais nada. Fala assim comigo, se eu não for fazer parte da solução, eu não vou fazer parte de mais nada, irmão. Eu vou interceder. Eu vou orar. Espírito Santo toca na mente dele, toca na mente dela. Espírito Santo quebranta, Espírito Santo não sei o quê. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Tua palavra diz que é o Senhor que convence. Espírito Santo. E vou estar orando, e vou estar clamando. Até que o Espírito Santo quebre aquilo ali, irmão. Mas dificilmente você vai me ver fazendo parte do problema. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, irmão, você faz parte do problema ou da solução? Sabe o que eu acho engraçado? Às vezes a gente fala tanto assim da igreja, a gente tem que parar de usar a palavra igreja, irmãos, no plural. A igreja ela tem que ser mais singular. Sabe, a gente fala assim, a igreja está desviada. Eu não estou desviado. Quem aqui está desviado? Então você não pode dizer assim, a igreja está desviada. Você pode falar assim, algumas pessoas têm se desviado do caminho, mas a igreja, não. Irmão, a igreja que você crê, a igreja da Bíblia, ela existe, irmão. Essa igreja da Bíblia, ela existe. Ah, pastor, isso não existe. Existe. Eu conheço homens que caminham nessa unidade. Eu conheço homens que caminham nessa maturidade. Eu conheço homens que, às vezes, eu até duvido se eles não já estão chegando na plenitude, irmão.
Às vezes eu até duvido. Porque eles têm se movido assim. Então eu e você, irmãos, precisamos parar, sentar. Já ouvimos 4 ministrações de edificação. Todas de como começa, todas de como acontece, todas de como quebra tudo. Você é a pedra, você é derretido, vai virar coluna, você vai se mover, vai nos 5 ministérios, vai restaurar aquilo que era o velho, aquilo que era passado deixa de ser e se torna um novo homem, recebe espírito. Beleza, mas agora o Senhor está nos levando a manifestar a edificação. Porque o crescimento é exatamente a manifestar. Como é que é um crescimento de um médico? Como é que começa um médico, irmão? Quem conhece? Simples. Primeiro o desejo de ser médico. Aí o cara vai começar a estudar para aquilo. Aí ele vai passar 7 anos numa faculdade. É isso, né, medicina? 7 anos numa faculdade. Mas ele é médico? Hã? É médico ou não é médico? Mas está sendo edificado? Quando que ele vai ser médico? A primeira receita que ele der, o primeiro atendimento que ele der, é quando ele manifestar tudo que ele entendeu. É assim ou não é, irmãos? Assim também é a nossa vida cristã. Hoje eu botei um recado para vocês e eu falei assim, meus queridos cristos que estão sendo formados, quem leu isso? Mas você já é Cristo? Que isso, pastor? Cristo só existe um. Não, Jesus é o Cristo. E nós estamos sendo formados também em Cristo. Irmão, Jesus no céu ele era o unigênito, mas quando ele entrou na terra ele virou o primor. Jesus no céu, Deus só tinha um filho no céu, é ou não é? A Bíblia fala assim, e deu o seu filho o seu único filho entregou. Mas quando ele saiu do céu ele deixou de ser único. Ele se tornou o quê? Primor. E o que é primogenitura, irmão? É o primeiro dos filhos. Então, irmãos, ele saiu de um nível de unigênito e se tornou o primor. Então, ele está sendo gerado em nós. E até escrevi para vocês, queridos cristos em formação. Agora, nós temos manifestados esta formação. Nós temos amado como ele, caminhado como ele, perdoado como ele, renunciado como ele. Porque esse é o processo da edificação, irmãos. A edificação se torna real quando há manifestação. Quando isso começa na sua vida, é impossível você voltar a ser o que você era antes. Irmãos, o purê pode voltar a ser batata? Então fala para o irmão que está no seu, o dia que você entrar nessa panela, você nunca mais vai voltar a ser batata. Uma lagarta, irmão, ela pode se transformar numa borboleta, sim ou não? Sim ou não? Mas uma borboleta é incapaz de voltar a ser. Se você está aqui hoje e você pensa, irmão, em voltar a ser o que você um dia foi, é porque você nunca virou uma borboleta. Você continua sendo uma lagarta. Você só mudou o ambiente. Mudou a casinha, irmão, mas continua sendo. Einstein fala, irmão, que quando a sua mente ela é expandida, ela é impossível de voltar à ignorância. Quando você se torna, irmãos, quando você alcança conhecimento, é impossível você voltar a ignorar. Você vai mentir. Você não é ignorante. Você está mentindo. Você está criando um personagem. Mas é impossível você voltar a ser o que você era. Eu estava conversando com um jovem hoje. E eu falei assim, cara, eu não entendo vocês quando vocês abrem a boca para falar que está desanimado. Como, irmão? Como? Eu queria entender. Eu não consigo, irmão. Como uma pessoa consegue abrir a boca e dizer que está desanimado de Jesus, desanimado da igreja, eu vou sair da igreja, estou pensando em sair. Irmão, como é possível? Eu não me vejo, irmão, em outro lugar que não seja na presença de Deus. Eu não consigo ver a minha vida, irmãos, num lugar de prostituição. Eu não consigo me ver, irmãos, viciado em drogas. Eu não consigo me ver, irmão. É impossível. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, é impossível você voltar a ser o que era, irmão. Se você já deixou de ser o que era. Mas se você ainda é batata, irmão, você pode virar uma batatinha frita.
que é o que a maioria dos crentes tem virado, irmão. Batata frita. Batata frita, irmão. Mas batata frita tem unidade? Ah? Se unem, mas tem unidade? Então eu quero que vocês entendam isso em nome de Jesus, amém? Vamos continuar aqui para terminar. Verso... Cadê? Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele está dizendo que você não vai se irar? Hã? Não, irmão. Até ele se irava, irmão. Até Jesus se irou, irmão. A questão não é o irar, a questão é o pecar. Ireis, mas não pequeis. Irmãos, isso tem que ter uma maturidade tão grande, irmão. Porque da ira para o pecado, irmão, são segundos. É ou não é? Segundos, irmãos. E são segundos que muitas das vezes pode destruir muitas coisas. Um homem irado, irmãos, ele é uma máquina de destruição. Ele fala sem pensar, ele faz sem pensar, ele age sem pensar. Quando vê, irmão, ele deixou um rastro de destruição. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, não faça nada na ira. Fala com mais fé, fala, não faça nada na ira, meu irmão. E não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Irmãos, quem está falando isso aqui sou eu? Sou eu que estou falando, irmão? Então o que ele está dizendo aqui? Não saia nenhuma palavra torpe, não saia nenhuma palavra, irmãos, que contamine da sua boca. Só saia da sua boca aquilo que edifica. Irmão, se não edifica, cala a boca, irmão. Irmãos, às vezes a gente vê grupinhos de 2, 3, 4, 5 falando tudo que não edifica, irmão. Sai dessas rodinhas, meu irmão, pelo amor de Deus, pela sua segurança. Pela sua segurança, irmão, sai desses lugares. Pela sua segurança, irmão, não ouvem essas pessoas. Irmão, existem pessoas que só se juntam para você para falar mal de todo mundo. Só senta com você para falar mal. Irmão, não fala nada de Jesus, não fala nada da Bíblia. Não chega para você e fala assim, nossa, eu li um capítulo hoje da Bíblia que me impactou. Faça você uma reflexãozinha desse grupinho de pessoas. Qual foi o dia que ela chegou para você, o que ele chegou para você e falou assim, irmão, eu li um capítulo da Bíblia hoje que mudou a minha vida. Não, irmãos. É fulano, é ciclano, é fez, não fez, é faz, não faz. Irmão, saia desses lugares, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos, eu falo como um pai. Como um pai, que eu tenho vocês como filhos para mim, irmãos. O amor, o carinho, o cuidado que eu tenho. Eu falo hoje, nessa noite, com vocês como um pai. Se afasta destas pessoas, irmãos. Se afasta, irmãos. Porque elas estão atrapalhando a edificação do Senhor na sua vida. Elas estão contaminando a sua mente. Elas estão impedindo, irmão. Então eu tenho que ser, irmãos, eu tenho que me posicionar. Não tem como eu viver na edificação se eu vivo na confusão. Ah, pastor, mas estão falando de mim. Irmão, você sabe quem você é? Você fez alguma coisa de errado? Então você procura de quem é de direito, irmão. Você falhou com alguém? Você não tem que se justificar para quem está falando de você. Se você falhou com alguém, você tem que falar com quem é de direito daquilo. Amém? Amém, irmão? Então procure quem é de direito. Jesus fala isso, vai, seus pecados estão perdoados, agora vai e procure de quem é de direito. Resolva, libere o perdão, ou então peça o perdão.
E esquece os outros, irmãos. Porque isso vai te fazer um crente fútil. Um crente que não gosta de orar, não gosta de adorar, não lê Bíblia, não é fiel ao Senhor. Porque você é fútil, irmãos. E futilidades rodeiam teus pensamentos. E aí ele continua. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se. Livrem-se. Quem é que tem que se livrar disso, irmão? Ele está dizendo que era ele que ia tirar isso? Quem é que tem que fazer isso, irmão? É você. Irmãos, a gente vive um evangelho onde que a gente pega o que a gente tem que fazer e bota para Deus fazer, e o que Deus tem que fazer, a gente quer fazer. A Bíblia diz que o juízo pertence a Deus, mas o que tem de gente julgando um ao outro, irmão, não está no gibi. E o que você tem que fazer, você fala para Deus, e aí você ora assim: Senhor, visita lá no presídio, Senhor, visita o enfermo, Senhor, vai lá e visita aquele necessitado. E Deus está olhando do céu e falou assim: eu não, cara, você está aí é para isso. E você está mandando Deus fazer o que você tem que fazer. E você quer fazer o que Deus tem que fazer. O juízo pertence a Deus, não a nós, irmão. Por isso, quando eu vou conversar com algumas pessoas, eu falo assim: irmãos, o que menos importa aqui é a questão de quem está certo ou de quem está errado. Porque na maioria das vezes, irmãos, só em estar nessa situação, todos estão errados. Todos estão errados. Todos estão errados, irmão. E aí fica um querendo ser o certo e o outro querendo ser errado, mas ninguém quer ser o de Cristo. Por quê? Porque não está em edificação. Nem entrou na edificação. Nem terreno foi comprado ainda. Me atrevo até a dizer isso, irmão. Porque eu acho que nem o terreno ainda está ocupado. Ainda deve continuar. Jesus comprou. Jesus comprou. A Bíblia diz que ele pagou toda a cédula de dívida, amém? Mas porque não houve construção, o terreno ficou abandonado. O que acontece com o terreno abandonado, irmão? Os sem teto vão lá e invadem. Tem um monte de demônios sem teto invadidos em terrenos dentro de igreja, irmão. Por quê? Porque está abandonado. O mato cresceu, o mato da futilidade cresceu, o mato da arrogância cresceu. Está abandonado, irmão. E lugar abandonado vai ser lugar de invasão. Mas nessa noite, irmão, Jesus Cristo está trazendo os seus oficiais para tirar todos os invasores das nossas vidas e começar um tempo de edificação em nome de Jesus. Amém? Porque ele comprou o terreno, mas a edificação é a igreja que faz. Quem é que faz a edificação? Ele deu os 5 ministérios para a edificação. Ele não falou assim: ó, eu vou mandar os anjos nos 5 ministérios produzindo edificação. É isso que ele falou? Ele falou não, ele falou assim: uns eu dei para apóstolos, outros eu dei para profetas, outros eu dei para evangelistas, outros eu dei para pastores, outros eu dei para mestres, para a edificação do corpo de... Então ele nos deu esses encargos para que nós nos movemos na edificar. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Eu sei que essas mensagens vocês não gostam de ouvir não, irmão. Sei que até para dar glória a Deus dói, né, irmão? Eu conheço vocês. Conheço meu povo, né? Mas dá glória a Deus mesmo assim, irmão. A Bíblia diz que em tudo dá graça, amém? Eu acho que está escrito em Provérbios, irmão, que diz que o lugar de exortação é melhor do que o lugar de prêmio. A casa de exortação, eu não sei como é que ele fala, mas ele fala que a casa de exortação é melhor do que o lugar de celebração. Amém? Então fala para o irmão que está ao céu assim: ó, para de fugir da casa de exortação. Aleluia. A gente só quer a casa da celebração, né, irmão? Então vamos lá, 31. Livrem-se de toda a amargura. Então você está amargurado? Quem está amargurado? Aí você tem que fazer o quê? Se livrar disso. É o pastor que vai te livrar da amargura? Hã? Sim ou não, irmão? É o irmão que está do seu lado aí que vai tirar, ele vai meter a mão assim na sua boca assim, ó, e arrancar a amargura do seu peito. É ele que vai fazer isso? Quem é que tem que decidir se livrar? Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, se livre disso, irmão. Fala com fé, fala, se livra disso.
de toda indignação. Irmão, eu vejo pessoas indignadas, mas eu estou indignado. A gente não se fica indignado é com a gente. A gente fica indignado com o que as pessoas fazem, menos com a gente. Irmãos, eu vou falar para você, eu estou indignado hoje. Eu estou muito indignado, irmãos. Porque eu ainda tenho feito coisas, irmãos, que já não era para eu fazer mais. Eu não aguento mais. Eu não me aguento mais, irmão. Se não for a graça de Cristo Jesus. Irmão, só pela graça de Cristo, irmão, para eu me suportar. Eu tenho entrado em lugares de indignação comigo, irmão, que às vezes dá vontade de falar como Paulo, esmurro o meu corpo. Ser violento comigo. Um dia desse eu estava brigando comigo, assim, caramba, por que você fez isso de novo? E eu, quando entro em indignação comigo, irmão, eu só falta me bater. Mas por que você não vive essa indignação? Sabe o que te indigna? O que as pessoas fazem. Nossa! Mas como ela fez isso? Como ele fez isso? Ô, irmão, fez porque é igualzinho você, irmão. É batata do mesmo saco. Fez porque não é purê ainda, irmão. Então olha para ele com misericórdia, olha para ela com misericórdia e compaixão. Se desviou, se caiu, olhe com misericórdia e compaixão, irmãos. A Bíblia diz o que, irmãos? Aquele que está de pé, cuide. Porque talvez, irmão, você é muito pior do que essa pessoa que você fala. Só que ninguém ainda soube. É os teus segredinhos. E você, irmão, numa incapacidade moral, se levanta para falar mal de alguém. É como se fosse um absurdo isso, irmão. Sabe por que eu não me levanto para falar mal, irmão? Porque eu olho para mim, cara, eu sou tão miserável, irmão. Irmão, vocês pensam que me conhecem, vocês não me conhecem não, irmão. Só Jesus na minha vida. Mas vamos terminar. Indignação e ira. Gritaria. Opa. Tem gente que gosta de gritar. Calúnia. Você sabe o que é calúnia, irmão? Quem sabe o que é calúnia aqui? É você falar coisas que pessoas não fizeram, irmão. A pessoa fez uma coisa, você fala que ela fez 10. A pessoa fez um A, aí você vai reproduzir. A pessoa fez A, B, C, D, E, F, mas fez... E aí, irmão, geralmente isso funciona como um telefone sem fio. E aí, quando ela chega em algum lugar, irmão, aquela pessoa já matou. Irmão. Vou falar uma coisa para você, olha aqui, ó. Quando eu estava no 2º grau, eu estudava num colégio em Bangu. Esse colégio nem existe mais, chamado Colégio Atlas. Eu fiz o meu 2º grau ali. E ali era um ponto de ônibus, né? Ali era aquele ponto de ônibus. Na época o ponto não era mais lá para frente, não. Era lá atrás mesmo, naquele fuzuê ali. E aí eu lembro que um dia, eu saí da escola e cheio de gente, irmão. Cheio de gente. Olha aqui, irmão. Você já viu como é que é saída de colégio, não já? Cheio de gente. Eu tinha uma caneta branca. Essas canetas com a capa branca. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu acho que um caderno meu caiu, alguma coisa caiu. E eu botei a caneta na boca. Eu botei a caneta na boca. E fui pegar, arrumando as coisas com a caneta na boca. E aí, irmão, passou uma irmã da igreja e me viu com a caneta branca na igreja, na boca. Isso foi meio-dia. Meio-dia. Aí eu não ia para casa, que eu tinha um trabalho para fazer na faculdade ali da Castelo Branco. Eu já saí de lá e fui para a faculdade. Quando eu cheguei em casa, era 4 horas da tarde. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe me chama no quarto e fala assim, filho, o que está acontecendo? Aí, o que houve? Aí, não, porque falaram que você estava fumando. Aí, eu fumando? Não, passaram lá no ponto de ônibus, viram você com cigarro na boca. E aí, até aí tudo bem, irmão. Quando meu pai chega, eu já virei traficante. Porque quando falaram para o meu pai, falaram que eu estava tirando da mochila para passar para as pessoas. E aí estava fumando e estava pegando na mochila e dando para o colega. Então, de fumante eu virei traficante em meia hora, irmão. Agora, você já viu isso acontecer em algum lugar? Eu estou contando o que eu vivi. E o que estava na minha boca, irmão? Irmãos, quando seus olhos são maus, a única coisa que você vai conseguir enxergar
é maldade. É maldade, irmão. Então eu quero que você entenda isso. E Paulo fala assim, ó, não entrem em calúnias. Aí outra coisa que ele fala, bem como de toda maldade. Sejam, aí ele fala do edificado. Fala assim comigo, edificado. É o verso 32. O que é o verso 32? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente. O que é isso, irmão? É um perdoando. Irmão, você já reparou que quando você vai pedir perdão para alguém, aquela pessoa também te pede perdão? É sempre assim, é ou não é? Aí você vai pedir perdão para o fulano, eu também queria te pedir perdão. Por quê, irmão? Porque quando você abre essa porta, você gera isso, irmão. Aí ele fala, sejam bondosos, sejam compassivos, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Pastor, eu não consigo fazer isso. Você consegue, porque Deus fez isso por você. Porque se você diz que você não consegue, irmão, você está querendo dizer que você não aceitou o que Deus fez por você. Então fala assim comigo, edificado. Fala de novo, edificado. Para edificar. Pela unidade, maturidade. Fala com fé, unidade, maturidade, verdade e amor. Fala de novo, unidade, maturidade, verdade e amor. Fala de novo, unidade, maturidade, verdade e amor. E se eu passar pelo fogo,